Boa Olá, noite. boa noite. Seja bem-vinda ao nosso bate-papo acadêmico. A gente fica muito feliz Obrigado. pelo seu sim a esse bate-papo conosco. E antes de mais nada, queria agradecer pelos discentes que estão organizando o evento, por ter aceitado esse convite. Agradecer ao pessoal que está aí nos assistindo, que está fazendo com que seja possível também a gente conversar e trocar essas ideias. E para quem não me conhece, eu sou a Jaqueline, sou representante discente. A gente está organizando esse bate-papo acadêmico, trazendo pessoas de várias áreas distintas. E a gente pode ver até pelo currículo da Tatiane, que ela é engenheira civil, mestre em engenharia ambiental, está fazendo doutorado na geografia, então é multidisciplinar, né? A tua formação, achei bem bacana. E atualmente ela é professora do curso de engenharia da Universidade Federal de Rondônia. E eu acho que um ponto importante para a gente colocar, e até pela temática do bate-papo, é a experiência que a Tatiane tem na área de recurso hídrico, atuando principalmente nos temas de monitoramento e modelagem hidrossedimentológica e gerenciamento de bacias hidrográficas. Então, e eu acho que uma parte que é tão importante para a gente falar aqui é a tua participação no grupo de pesquisa Cidades Amazônicas, Sustentabilidade e Inovação Tecnológica. Então, esse é um resuminho do currículo da Tatiana. E eu gostaria que ela começasse fazendo essa explanação, né, especialmente desse grupo de pesquisa que vocês têm aí. Ok. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. É, é um prazer estar participando. Eu também já fui representante discente quando eu participava do mestrado aí na UFSC, na Engenharia Ambiental. E é um prazer também estar voltando online para a UFSC, ainda mais nesse período de isolamento social, e é um prazer colaborar com o que foi possível. Com certeza o meu currículo é super multidisciplinar, já andei em diversas áreas do conhecimento e saí daí do Sul, né, carregando toda uma bagagem de conhecimentos adquiridas e acabei passando num concurso ah, aqui no norte, né? Vim parar, peguei um voo Florianópolis, Brasília, das 6 horas da manhã e desci meio-dia no verão amazônico, né? Há 13 anos atrás. Imagina. E, cheguei aqui, encontrei uma realidade bem diferente, né? Apesar de já estar na época, eu já fazia, já tinha ingressado no doutorado aí na UFSC também. Mas chegou aqui, a gente tive que desconstruir toda uma bagagem de conhecimento que tinha trazido aí da nossa região sul-sudeste, né? Enfim, do Brasil, né? Todo conhecimento do Brasil teve que ser desconstruído para ser reconstruído aqui na região norte, né? Com as características da região. Enfim, é todo um processo, né? Todo um processo que a gente tem que passar para poder conseguir trabalhar aqui na região. É Sim, bem interessante. sim. Aí nesse sentido, até a gente já veio com algumas perguntas que vieram do Instagram, né? E a Sim. curiosidade que se tem justamente desse processo construtivo que tem as cidades amazônicas, que é uma particularidade no país, e como lidar com isso também, né? E aí, falando das cidades sustentáveis, a gente não tem mais. As vias, elas são substituídas, né? E a gente tem uma dinâmica territorial completamente diferente. E de que forma que tu viu isso aí na prática na Amazônia? Então, a questão toda permeia pela escala espacial e temporal que a gente costuma trabalhar aí na região sul, ela é completamente diferente daqui da região norte. Então, quando a gente começa a trabalhar com planejamento, a gente
primeiro tem que olhar as características fisiográficas da região, né? Que são pontos importantes, você tem que começar por aí. E quanto às características fisiográficas, a questão espaço-temporal aqui na região é outra escala que você trabalha. Você tem que trabalhar com os períodos de verão e inverno, a climatologia local é bem diferente, então você tem 8 meses chuvosos e 4 meses completamente secos. Então a gente precisa trabalhar com extremos. A gente precisa trabalhar uma característica interessante, por exemplo, aqui, quando a gente fala de Porto Velho, a gente tem um solo com uma característica que ele tem, a gente chama de uma carapaça laterítica. Então, quando a gente fala de permeabilidade do solo, aqui, naturalmente, o nosso solo é impermeável. Então, você pensar, agora foi feito a revisão do plano diretor, a revisão da lei de uso e ocupação do solo. Então, a gente pensar em taxas de permeabilidade, em deixar, por exemplo, taxas de permeabilidade em lote, como você tem na região um solo naturalmente impermeável, então você dizer que você precisa deixar, que a população precisa deixar áreas permeáveis, visando aumentar a infiltração, não condiz com a realidade local. Então, o interessante você ter que mudar o discurso, a questão de deixar áreas permeáveis com vegetação, deixar jardim, por exemplo, né, que não é uma prática comum aqui na região, as pessoas têm o hábito de impermeabilizar todo o lote, né? Então, a questão é climatológica, é melhorar, por exemplo, o conforto térmico local. Então, você dizer que vai melhorar, deixar permeável, vai melhorar a infiltração, aqui não condiz com a realidade também. Então, a questão toda muda, é completamente diferente. Por exemplo, a gente está em Porto Velho, o rio Madeira, ele é o rio que passa aqui pela nossa cidade. O rio Madeira, para você ter uma ideia, ele tem 1 quilômetro de largura aqui na frente de Porto Velho. A bacia de contribuição do rio Madeira é de 1 milhão de quilômetros quadrados. Se a gente for ver a bacia do rio Itajaí, né, que era a bacia do meu mestrado, que eu trabalhei na época do mestrado, ela tem 35 mil quilômetros quadrados. Então, a questão de escala é muito diferente. A gente tem que trabalhar com todo esse contexto de redução, de upscale e downscale, né? Para diminuir a escala e aumentar a escala o tempo todo para conseguir entender os fenômenos. Porque senão a gente não consegue trabalhar. Sim. Pode falar. Não, para complementar nessa questão da importância, então, da junção da discussão da bacia hidrográfica junto com a discussão do planejamento da cidade. Sim, sim. Outra coisa, uma coisa que sempre me chamou a atenção, que eu discuti muito desde que eu cheguei aqui em Porto Velho, a questão da cidade dar as costas ao rio. Então, é uma coisa que sempre me incomodou, que o rio sempre foi, não tem um aspecto assim prioritário para a cidade, importante, porque a cidade está de costas para o Rio Madeira, né? E é o ponto, é o auge da cidade em todos os sentidos, né? A parte de navegação, né, econômica, a questão visual e simplesmente não se dá a importância de vida para isso, né? A principal rua da cidade, ela vem do rio para o bairro e não do bairro para o rio. Você não chega na cidade e não vê o rio, você fica de costas para o rio o tempo todo. Então, ela foi planejada de costas para o rio e não de frente para o rio, né? Sim. Essa é uma questão bem, bem complexa aqui que tem que ser discutida na cidade. Sim. E aí, pegando um gancho e aí trazendo um pouco do que já foi colocado como uma pergunta, sobre esse processo construtivo e a questão do Código Florestal, que é uma discussão que a gente tem
e do Código Florestal especificamente, né? E aí falando agora em margem, né? Nas áreas de margem de rio. Mas aí eu acho que a particularidade é ainda maior, porque a gente tem um processo construtivo diferenciado do que aqui no Sul, que são as palafitas. E o Ricardo trouxe essa discussão de que forma que a palafitas versus o Código Florestal, como que a formalidade é possível ou ela é automaticamente subnormal, entendida assim, né, como subnormal nesse processo de planejamento mesmo da cidade e até nos dois instrumentos que se pode ter, tanto no plano de bacias, que eu não sei como é que funciona aí, e na questão, por exemplo, do plano diretor, que acaba de dizer que está sendo revisado, né, que foi revisado. Isso, ele foi entregue agora no final de 2019, o plano diretor revisado. Então, é uma questão complexa também, porque o que acontece? O ribeirinho, ele é uma população que ele vive, é cultural, ele vive na margem do rio, diferente do nosso invasor de barranca de rio, que eu costumo dizer, né, aí do sul, da população de baixa renda, que ele vai se instalar no Igarapé, né, nos riachos, para poder, porque eles não têm outro local para se instalar. O ribeirinho não, ele está ali porque ele sobrevive daquilo, ele tira do rio a subsistência dele. Aqui tem a questão da pesca, tem comunidades que elas nasceram, né? Porto Velho nasceu na comunidade ribeirinha, nasceu da barranca do rio, né? Nasceu do Porto do Velho, né? Como diz já o nome da cidade. E toda a colonização inicial da cidade, da época da estrada de ferro, ela se deu da barranca do rio para cima, digamos assim, né? Em direção ao divisor de águas. Então, essas comunidades, é difícil você tratar elas, né, de acordo com o Código Florestal. Né? Porque elas são comunidades instaladas onde as pessoas elas não estão ali porque elas não têm outra opção, elas estão ali por tem outro objetivo, né, delas estarem ali. E, na verdade, tem uma adaptação, existem adaptações que se fazem, né, para elas poderem permanecer naqueles lugares. Principalmente aqui em Porto Velho, não sei se todos têm conhecimento, mas é o pior saneamento básico do Brasil. Né? A gente não tem nem rede de água. A rede de água a gente tem, mas não atende toda a cidade. Esgotamento sanitário a gente não tem, sem falar comunidade ribeirinha, então os ribeirinhos, né, não tem também. Só que, por outro lado, isso é uma discussão também bem complexa, porque logo que eu cheguei aqui, tipo uns 2, 3 meses depois que eu cheguei em Porto Velho, eu fui convidada para participar de um evento, um seminário de recursos hídricos, e eu fui dar uma palestra, e uma das coisas que eu questionei, assim, marinheiro de primeira viagem, logo que eu cheguei, foi a questão do saneamento. Que, poxa, como que não tem rede, isso há 10 anos atrás e continua não tendo, né? Como não tem rede de esgotamento sanitário da cidade, como isso vai direto para o rio. Aí as pessoas com maior naturalidade me disseram, não, mas o Rio Madeira dilui. É um rio que tem uma vazão de 25 mil metros cúbicos e dilui. Sim, dilui, só que para esse esgotamento sanitário chegar no Rio Madeira, ele vai para o Igarapé. E esse Igarapé não tem 25 mil metros cúbicos de água para diluir esse esgotamento sanitário. Né? Então, acaba que a cidade vira, né, o que acontece, um esgoto a céu aberto. Né? E é isso que a gente vive hoje aqui. E a comunidade, essa população ribeirinha, ela é ainda mais afetada, porque ela é tanto afetada pelas cheias, né, porque o Rio Madeira tem uma amplitude entre o período da cheia e o período da estiagem de mais de 15 metros de altura. Então, no período da cheia, são 15 metros a mais de água dentro do rio. Então, ele vai arcar com toda essa dinâmica fluvial, né? E mais a questão do esgotamento sanitário. Que Porto Velho, palafita, assim como se vê em Manaus, em Belém, não tem, dessa forma, não tem
você tem a comunidade ribeirinha, o povo instalado no barranco do Rio Madeira. Mas a palafita mesmo não é tão comum quanto em outras cidades. São poucas regiões, poucas casas que você tem que são o modelo palafita, digamos assim. Mas Então, pode falar. nesse processo de planejamento, a discussão sazonal ela é fundamental, porque não tem como tu pensar a cidade, por exemplo, somente fora das cheias ou somente nas cheias. Precisa se pensar nas duas condições para que a gente possa entender qual é a dinâmica da cidade e entender como que se pode planejar para isso. E entender também que as comunidades precisam de transporte, precisam de educação, precisam de saúde, elas precisam de acesso, né? O município de Porto Velho é um dos maiores do Brasil. Ele tem uma área municipal gigantesca. E algumas comunidades, você só tem acesso, várias comunidades, pelo rio, acesso fluvial. Então, você atender e você conseguir abarcar no planejamento, o plano diretor que foi realizado, ele foi praticamente 2 anos, foram 2 anos de discussão, e ele conseguiu fazer uma discussão nessas comunidades também. Então, foram contempladas, pela primeira vez, foram contempladas todas as comunidades ribeirinhas, né, nesse planejamento. E tu participou ativamente desse planejamento, desse processo de participação do plano diretor? Quem participou ativamente foi a professora Carolina Moreira. Ela é a coordenadora do grupo de pesquisa do GPCAS, que é o grupo de pesquisa Cidades Sustentáveis, Cidades Amazônicas Sustentáveis, né? E ela participou durante todo o processo e foi até as comunidades ribeirinhas e era a nossa representante. Durante os 2 anos, ela representou ativamente nosso grupo. Foi bem interessante. Nesse processo de participação, e até entendendo que é a primeira vez que a comunidade participou, né, do planejamento da cidade, vem talvez esse entendimento de que a cidade ela é planejada num todo e essas comunidades elas deveriam ser incorporadas também, né, no processo de construção da cidade e que muitas vezes não é, né, na verdade a maioria das vezes não é incorporada. E aí eu fiquei na curiosidade de entender como foi a receptividade dessas pessoas ao serem incorporadas na construção do planejamento da cidade. Foi muito interessante isso, essa participação da professora Carolina resultou um projeto PIBIC que ele foi acompanhado por diversos alunos nossos também da engenharia e justamente para ter esse feedback, para a gente registrar esse feedback, né? E o interessante que nós, enquanto grupo de pesquisa, observamos é que a visão que o ribeirinho tem, muitas vezes é bem menos distorcida que o da comunidade urbana, né, sobre a realidade, né? Então, na questão de priorizar as ações, eles conseguem priorizar de uma forma muito mais pé no chão do que a população urbana da cidade. Você vê, assim, uma conectividade muito maior, talvez também pelas dificuldades que eles passam, né? Muito maior com a questão, né? E com as necessidades do que o pessoal, né? Que da área urbana. E outra coisa também que aconteceu é que a participação nas comunidades, proporcionalmente, ela foi maior, né? Da população foi maior do que da área urbana. Também tem isso, né? Que normalmente na área urbana quem participa são grupos específicos, normalmente representando alguma ONG, alguma entidade, e acaba que direciona o planejamento, né? Enquanto que nas comunidades rurais, comunidades ribeirinhas, eles têm uma representatividade maior quando chega a equipe para fazer o trabalho, né? Sim. É uma discussão bem interessante. Sim. E não sei se me permite, eu
se eu posso ir fazendo perguntas e, Claro! né, uma conversa mesmo, porque eu trabalhei por algum tempo com zoneamento ecológico econômico costeiro, e aí é uma outra borda d'água que também a gente acha que ela é valorizada da forma que ela deveria ser, mas não, ela por muitos anos ela foi. As cidades também se construíram de costas para o mar, assim como as cidades amazônicas foram construídas de costas para o recurso hídrico. As cidades costeiras também por muitas vezes foram construídas dessa forma. E hoje a gente vê a dinâmica, né, de crescimento e construção das cidades diferenciado por conta disso. E mais trabalhando com o zoneamento ecológico econômico costeiro, a gente percebeu uma falta, por vezes, né, da gestão desse território que não dialoga com os instrumentos de planejamento da cidade. E aí, pensando assim, que a Política Nacional do Meio Ambiente, é lá de 1980, que em 1990 a gente teve vamos dizer, a institucionalização do ZE da Amazônia Legal, né? Que não sei como está aí esse instrumento. E aí a minha pergunta é se esse instrumento, que é um instrumento de planejamento regional, ele tem sido incorporado nas cidades amazônicas, de fato, porque para a gente, como consultor e mesmo pesquisador na área de gestão costeira, a gente tem esse histórico de que esse instrumento só chegou na área litorânea porque ele foi construído na área amazônica. Mas como que ele está hoje dentro desse processo de planejamento nessas regiões amazônicas? Não sei se tem esse conhecimento. E aí, linkar um pouquinho sobre essa questão do recurso hídrico também, se ele está sendo incorporado nesse processo de planejamento, né? Os planos de bacias, que às vezes eles são isolados, eles são muito bonitos, mas eles não são colocados em prática. Então, eu acredito que essa particularidade também tenha aí, né? Mas eu queria ver como é que é nesse processo com você. Então, Rondônia teve um dos primeiros zoneamentos socioeconômico e ecológico da região amazônica. Na época que eu estava aí na UFSC, no mestrado, a gente teve um curso com um professor lá da FURGS e ele tinha... Eu nem pensava em vir para cá e ele tinha sido um dos pesquisadores que tinha participado e ele falou assim, ele explicou o que era e eu fiquei maravilhada. E realmente, quando eu cheguei aqui, foi um dos primeiros instrumentos que eu procurei para trabalhar, até porque eu vim para trabalhar no Sistema de Proteção da Amazônia, passei no concurso na época e vim para trabalhar no Sistema de Proteção da Amazônia. E foi um dos primeiros instrumentos que a gente procurou para ter em mãos. E foi, assim, bem decepcionante, porque realmente as decisões aqui foram políticas, né? Desde a questão, teve um zoneamento, o zoneamento foi um trabalho muito bem feito, com financiamento do Banco Mundial, muito, muito bem feito mesmo, só que ele ficou na teoria. O processo de planejamento econômico do Estado foi feito de forma política, o zoneamento praticamente não foi levado em conta, toda a área quando foi feito o zoneamento, ele foi levado em conta as bacias hidrográficas, todos os recursos hídricos, mas isso realmente não aconteceu. Então, hoje você tem... O que hoje ainda tem preservado no Estado são as áreas, os parques nacionais, né, as áreas, as florestas, né, as áreas protegidas, mas, de maneira geral, aquela porcentagem da propriedade que deveria ter sido preservada, ela não foi. Então, Rondônia, realmente, principalmente a região Oconi Sul, que a gente chama, a região centro-sul do estado, no primeiro momento, ela foi muito comprometida, né? E a região agora, né, mais recente, a região norte do estado,
Então, da mesma forma. Então, hoje, Rondônia tem um potencial agropecuário gigantesco, né? A questão da navegação também ajuda, porque você tem o escoamento da produção, né? Então, realmente, o zoneamento ficou só em questão documental. E mesmo assim, em questão documental, é difícil você encontrar, ele não está disponível assim facilmente. Então, é bem complicada essa situação. E como consequência disso, você vê que hoje, por incrível que pareça, na Amazônia, a gente já tem, na época de estiagem, você tem falta de água, né? Então você tem várias cidades que precisam fazer no período da estiagem que tem que fazer racionamento de água. É incrível, mas e as consequências disso, principalmente na região da bacia leiteira do estado, que é a região central, que você tem os laticínios, os grandes laticínios do estado. Aí nessa região você, no período da estiagem, tem grandes perdas, né, por causa da falta de água. Sim. E aí, entrando até nessa questão da falta de água, eu vou puxar aqui a pergunta do Roberto, que é: a professora pode comentar a relação do período de seca, que é o verão amazônico, com o índice de queimadas e desmatamento nas cidades amazônicas e a consequência nos leitos dos rios? E a gente recentemente teve notícias muito tristes, né, do ocorrido aí com as queimadas. E como foi essa repercussão e como que é essa relação aí? Bom, tem uma relação direta, né, da ampliação da área agropecuária com o desmatamento. Então, existe um modus operandi, digamos assim, local, onde durante o período da chuva, no final do período da chuva, se começa a tirar, a derrubar a vegetação, entra no período da estiagem, ateado fogo, né? Para quando terminar o período da estiagem, já vir com a limpeza, né? O plantio da pastagem, né? Daí já entra o outro ciclo, daí já tirou, saiu a floresta, né? E já entrou no período agropecuário. Durante um tempo fica o gado, depois eles tiram o gado, né? Tratam o solo e vem a agricultura. Então esse é o processo de ampliação das áreas de agropecuária na região. Então, primeiro eles tiram as árvores que têm valor comercial, depois põem fogo no que ficou, plantam o pasto durante um período e depois tiram o gado e colocam a agricultura. E a gente isso aconteceu no estado de Rondônia todinho, Mato Grosso, Rondônia vem subindo e hoje nós já chegamos à região norte de Rondônia, sul do Amazonas. Né? Então, as fronteiras estão ampliando cada vez mais. Consequência disso, a gente vê, principalmente na região central do estado, o que acontece? Os rios não têm mais calha, né? Você não tem mais, o assoreamento é tão grande que os rios, a maioria dos rios, eles estão assoreados de modo tal que a calha não existe mais. Então você tem, no período da estiagem, o lençol freático sobe e você tem regiões enormes alagadas por causa dessa falta de calha, né? Então acaba inviabilizando também essas áreas e o que acontece? Toda a bacia hidrográfica ela funciona como uma esponja, ou seja, no período da chuva ela retém essa água, né? O solo amazônico ele retém, qualquer solo retém essa água, e no período da estiagem essa água vai alimentando, quando para de chover vai alimentando os rios, né? E você tem o escoamento. A partir do momento que você não tem mais esse efeito esponja, que você tirou a vegetação, né, e colocou pastagem ou agricultura, ela não consegue mais absorver essa quantidade de água suficiente para manter os rios na época da estiagem. Então, o que acontece? As estiagens, os rios estão secando, estão cada vez mais, os rios estão cada vez com menos água, né, cada vez mais secos. Então, o período está cada vez mais longo sem água. Então, essa questão hoje
ela está muito complexa aqui na região por causa disso. Não é, a questão, como eu falei, é sempre escala, né? Você vai trabalhar o Rio Madeira, para você sentir toda essa escala de desmatamento do Rio Madeira, você precisa desmatar uma grande área, até porque parte no Rio Madeira está na Bolívia, parte está no Peru e parte está no Brasil. Então, para você sentir esse problema no Rio Madeira, você precisa de um grande desmatamento. Mas quando a gente trabalha com os rios e com as bacias hidrográficas aqui internas, digamos assim, do nosso estado, você já sente. Você tem a bacia do Rio Machado, o de Paraná, a bacia do Rio Jaru, são bacias que hoje você tem essa amplitude muito, essa dinâmica, né, muito rápida entre a cheia e a vazante, e acaba que prejudica todo o sistema econômico da região. A gente já está chegando no limite hídrico. Você, economicamente, já está inviabilizando muitos empreendimentos porque você não consegue ter essa manutenção hídrica dentro da bacia. Uhum. E dentro desse processo da dinâmica, né, essa alteração, na verdade, né, da dinâmica do rio, como que vocês têm feito essa discussão dentro do grupo de pesquisa, pensando nas cidades amazônicas, a sustentabilidade, e a inovação tecnológica? Tem tido alguma discussão em relação a isso? Então, o grupo de pesquisa ainda ele é um grupo novo, né? A gente tem um ano de atividade, né? E essa discussão ela vem sendo feita em subgrupos, né? A questão fisiográfica, que é a que a gente está mais conectado, ela permeia, né, as outras, porque é a base. Né? Então, hoje a gente tem uma linha de pesquisa em conjunto com a Universidade de San Diego e a Universidade de Michigan, e que a gente trabalha a questões alternativas de geração de energia. A ideia, o que é? É discutir os grandes empreendimentos e ver a potencialidade de você utilizar os cursos água para pequenos empreendimentos, pequenas turbinas com baixo impacto para geração de energia. Então, você consegue aproveitar, você tem tipos, né, de turbinas que você consegue instalar essas turbinas com baixa quantidade de água, baixa vazão e baixa declividade, que é o caso da Amazônia, e sem prejudicar ou prejudicando minimamente o ecossistema. Então, hoje, na questão de viabilidade econômica, hoje a gente está trabalhando essa questão de modelos alternativos de geração de energia hídrica, que é, digamos assim, a potencialidade amazônica. Né? A gente está na Amazônia, a gente tem que saber trabalhar com a água, né, e conviver com ela. Paralelo a isso, na questão urbana específica, a gente está trabalhando um projeto que a gente chama de projeto integrado de bacias. E o que é isso? Como eu falei, Porto Velho, a gente não tem um sistema de esgotamento sanitário, né? A gente tem um problema sério de resíduos sólidos. A questão da drenagem urbana é muito complexa porque a declividade da cidade é muito baixa, então você escoar a água dentro da cidade é muito difícil. E a questão da energia mesmo, a gente está aqui, a gente tem 2 grandes usinas instaladas aqui na cidade e a gente tem a energia mais cara do Brasil aqui na nossa região. Então, pensando em todo esse contexto, a gente desenvolveu um projeto de manejo integrado de bacias urbanas, onde a gente trabalha a questão da macrodrenagem, ou seja, eu vou controlar as cheias através de pequenos barramentos dentro dos canais, dentro da macrodrenagem, aproveitar esses pequenos barramentos que a gente chama de pool para geração de energia, fazer um pré-tratamento desse esgoto que é lançado para dentro do igarapé com bioenzimas. Então, existe tecnologia para a gente fazer o tratamento desse esgotamento sanitário que está indo para dentro do canal, pelo menos a nível preliminar, né? Você tratar esse esgoto e fazer a retirada do material, dos resíduos sólidos que estão
que vão para dentro de Igarapé também. Então, seria uma intervenção de engenharia e você consegue resolver vários problemas. E a partir daí você cria nichos urbanos, que são parques lineares, né, para a população conseguir acessar esses locais e ter, que é outra coisa que a gente não tem aqui, né, um pouquinho mais de condições de qualidade de vida. Né? E aqui a gente não, infelizmente, é todo mundo, cada um na sua casa e ninguém interage muito. Sim. Vou pegar esse gancho desses recortes, né? Pensando na vazão e na dinâmica. O Ricardo fez uma pergunta aqui, e antes de eu fazer a pergunta dele, que eu e o Ricardo a gente fez um artigo sobre o potencial integrador dos instrumentos de planejamento, que é o ZEC, né, o plano de gestão do zoneamento, com o plano de bacias, e aqui do estado de Santa Catarina, e a gente viu o quão tem um potencial de se integrar esses dois instrumentos, né? E nas discussões que a gente teve na construção do artigo, uma das questões que foram levantadas foi de se ter uma unidade territorial de planejamento, para que a gente consiga desenvolver melhor, né, isso. E é exatamente essa a pergunta dele. Se esses recortes, como as bacias, não sofrem por conta de não instituírem unidade de planejamento, né? Precisam de legitimação da União, do Estado e de município para que isso ocorra. Não sei o que acha disso. Não, com certeza. Essa é uma briga que é a minha briga atual aqui dentro da cidade. Não estou nem saindo do contexto estado, né? É justamente esse. A gente sabe que se você é o jeito mais simples de você verificar a qualidade de vida, se uma população está saudável, é analisar a água. Então, é o jeito mais rápido. Você quer saber se aquela população está saudável ou não está saudável, analisa a água. Porto Velho, não precisa nem falar que é o caos. Então, a questão toda é essa. Quando a gente propôs esse projeto de manejo integrado de bacias urbanas, com uma visão também econômica, porque você vai conseguir fazer até geração de energia dentro do projeto, era justamente para ver se você dando, tipo assim, uma alternativa econômica, se mudaria a visão das pessoas. Você dizendo que, poxa, vamos pensar diferente, que nós vamos ganhar dinheiro com isso, além de melhorar a qualidade de vida, você vai ter um retorno, né? É para ver se conseguia fazer que as pessoas tivessem essa conscientização, já que o sol, a questão ambiental ou a questão de saúde, ela não... Se bem que eu espero agora, né, com essa questão da pandemia, que isso mude, né, de alguma forma. Porque é muito complexo a gente poder... pra você ter uma ideia, eu moro a 50 metros do Igarapé. Eu olhando aqui da janela, eu enxergo o Igarapé. Esse Igarapé que passa aqui próximo à minha casa, ele recebe o esgotamento de uma comunidade todinha. Então, eu sinto literalmente na pele, no nariz, todo dia, né, o impacto desse problema. Então, é extremamente importante e necessário que você consiga, que a questão... você consiga mexer com a legislação para conseguir integrar, fazer com que as bacias hidrográficas realmente sejam vistas como unidade de planejamento territorial. A partir daí, você vai conseguir planejar a cidade de maneira correta. Antes disso, você não vai conseguir, não tem como. As consequências, né, do planejamento, do bom planejamento ou do mau planejamento, eles vão afetar diretamente a população. Você não vai conseguir planejar para daqui 50, 100 anos sem ter essa visão de bacia hidrográfica, né? Hoje a água, a gente já tem essa visão de segurança hídrica, né? Outros locais a gente já está discutindo isso. Você tem que colocar isso, inserir isso no contexto legal, porque a gente não tem como manter esse ritmo que a gente está.
Hoje, uma das grandes discussões que estão tendo nas lives aí da vida, a questão do Covid e do esgotamento sanitário. Poxa, se realmente for confirmado que a questão do Covid ela está relacionada ao esgotamento sanitário, especificamente aqui em Porto Velho, nós vamos ter um problema seríssimo, justamente por essa questão, porque a gente não tem sistema de esgotamento. Então, o esgoto ou vai para a fossa, que são fossas negras, ou vai para o igarapé, lançado diretamente. Sim. Então, isso aí a gente vai ter um problema muito sério pela frente. Né? E que vai atingir não só vai atingir toda a cidade, né? Vai ser socializado, rico, pobre, todo mundo vai sofrer. Uhum. Sim. E essa discussão, ela não é uma discussão particular do norte do país, né? Essa discussão é uma discussão para o país inteiro, na verdade, para todas as cidades, né? E eu achei interessante essa abordagem de que se analisa a água para saber se a população é saudável, porque de fato, né? Se a gente não tem essa salubridade, né, vamos dizer assim, das cidades, a gente não consegue ter uma qualidade de viver, né, dentro das cidades. Não. É bem claro isso. É o jeito mais rápido, o indicador mais rápido de você ver se a população está saudável é você analisar a água. É muito claro isso. Uhum. Legal. E aí, nesse sentido, assim, considerando que a gente falta um pouquinho para a gente fechar a nossa conversa, que passa muito rápido. Nessa tua experiência dentro das cidades amazônicas, né, em especial aí em Porto Velho e tal, como que tu entende assim que foram lições? E aí eu volto para a tua primeira fala, que foi uma desconstrução que tu teve quando chegou na cidade, de planejar e de perceber a cidade. Como que isso pode ser refletido para outras cidades como um processo de construção, né? Ou de um novo construir na questão do planejamento das cidades? Quando eu saí de Florianópolis, nasci em Curitiba, morei em Ponta Grossa, fiz faculdade em Ponta Grossa, depois voltei para Curitiba e fui para Florianópolis. Nessas andanças, então, eu passei por grandes cidades. Em Florianópolis, Florianópolis tem toda uma estrutura, Curitiba nem se fala, a questão do planejamento é referência, né? E eu acho que a grande lição de tudo, quando você chega num local diferente, é você conseguir diminuir a tua ansiedade e a tua vontade, né? E passar a observar. Né? Porque logo que eu cheguei aqui, a vontade era de, poxa, tem tudo para fazer e tá tudo errado, né? Estão fazendo tudo errado. E a questão não é essa. Quando você vê que você para e olha o porquê está sendo feito daquele jeito, ou porque é a questão do ribeirinho. O ribeirinho, porque a gente não pode tratar o ribeirinho do jeito que a gente trata a pessoa que está na barranca do rio, aquilo que eu falei, por falta de opção. Né? Então, todo esse processo, esse preconceito que eu digo, esses conceitos que a gente traz de algum lugar, né? Quando você vai aplicar em outro, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente precisa visualizar todo o contexto, né? E isso realmente, eu acho que é o processo mais difícil. Eu demorei muito tempo, e uma coisa uma das principais lições que eu tive, principalmente na época que eu estava trabalhando no Sensipan, no Sistema de Proteção da Amazônia, é que a gente tinha que analisar tudo por imagem de satélite, que é um instrumento extremamente necessário. Só que você vir do sul, como foi o meu caso, né, de uma realidade que eu conhecia do sul, chegar no norte, sentar na frente do computador e começar a olhar a imagem de satélite para fazer análise, né? Sem conhecer a realidade local, acaba que você analisa de forma errada.
E isso eu vejo de muitos pesquisadores que não são da região e não conhecem a região e desenvolvem trabalhos ou publicam trabalhos no contexto regional sem nunca ter botado o pé aqui na região. Essa leitura errada da realidade, né? Então, é muito importante que você chegue no local e consiga sentir essa realidade, né? Esse momento, você consiga visualizar o que está acontecendo. A gente tem exemplos muito claros aqui de soluções que são trazidas de fora, né, para ser aplicadas aqui, e aqui não funciona, porque a realidade amazônica é outra realidade. Até a questão do saneamento básico, de soluções de saneamento, você vê a temperatura, você vê o índice de precipitação, você vê as condições climatológicas, elas são diferentes, o solo é diferente, então não adianta, porque não funciona, né? Então, a questão toda é essa. Eu acho que permeia por essas especificidades mesmo do local. Se você quer trabalhar nas cidades amazônicas, se proponha a vir e a conhecer a realidade, a pisar aqui, a ver o que acontece, ou em parceria com pesquisadores locais, né? Que eu acho que isso está fazendo muita falta, principalmente para a gente. Essas oportunidades são muito, muito interessantes. Essa troca, né, são muito interessantes, que a gente fica muito isolado aqui. Então, a gente tem um contexto de isolamento normal, natural, pelas condições de distância. É caro vir para cá, normalmente agora mais caro ainda, né? O custo de viagem, tudo. Então a gente acaba ficando isolado. E a gente tem um campo de trabalho imenso, muita coisa para pesquisar, muita coisa para trabalhar. Às vezes é mais fácil a gente fazer parceria com instituições internacionais do que com instituições nacionais. É impressionante isso, né? Porque a Amazônia acaba sendo alvo de interesse de muitos estrangeiros, e a gente não consegue essas parcerias essa rede a nível nacional para trabalhar, né? Então eu acho que agora, esse momento e essa oportunidade que a gente está tendo de integração, né, vai render bons frutos, isso que eu espero, que renda bons frutos, né, de bons trabalhos e boas pesquisas, que a gente tem realmente uma carência gigantesca e uma necessidade de ter esse intercâmbio de conhecimento muito grande, né? A Amazônia só tem a crescer com isso, né? A gente só tem a todo mundo ganhar com isso, né? Sim. Não, e é bacana, assim, essa questão da observação, que às vezes, né, e aí eu falando agora como arquiteta urbanista, que quando a gente assume, às vezes, um trabalho dentro do processo de gestão, de planejamento, a gente acaba indo realmente com esses conceitos pré-definidos, de que não, o meu jeito é o certo de fazer, e às vezes é o jeito que a academia coloca, né? E aí, na prática mesmo, realmente a observação ela é fundamental. Mas aí isso retorna para a gente dentro da academia, como que a observação também na academia é fundamental. Porque às vezes a gente coloca soluções, hipóteses dentro da pesquisa que não responde a uma prática justamente por falta desse feeling de observar o que de fato acontece, né? Então, eu acho que essa percepção ela é super importante para a gente reforçar a necessidade da observação dentro do processo, não só da prática da gestão, mas também da prática acadêmica, né? Com certeza, com certeza. E sempre a necessidade da equipe, isso eu acho extremamente importante. Porque o conhecimento, se a gente não tiver as diversas áreas do conhecimento trabalhando juntas, fica muito limitado. Ainda mais num local onde tem essa variedade de incógnitas e variáveis que a gente tem aqui na Amazônia o tempo todo. Agora,
depois dos empreendimentos hidrelétricos, a gente já teve, já percebe uma mudança climatológica que está afetando diretamente a cidade. Então, são variáveis que são extremamente importantes e a gente precisa trabalhar em conjunto para cada um, dentro, né, da sua área de conhecimento, conseguir abarcar, né, o todo, né, a gente conseguir realmente resolver o problema. Ninguém resolve o problema sozinho, a gente só resolve o problema em equipe. Sim, verdade. Bom, falta um pouco menos de 8 minutos para a gente, para o Instagram fechar a gente aqui. E eu coloco para você, Tatiana, esse espaço para fazer as suas palavras, né, finais aí de considerações. E já reforço essa importância da interlocução, de construção de uma rede de conhecimento. Depois eu disponibilizo também aqui no Instagram do Pós-Arc o link, né, para o grupo de pesquisa, onde o pessoal pode ter o contato de vocês e, de repente, criar parcerias, por que não, de construir conhecimento em relação às cidades amazônicas ou, né, interlocuções, né, entre cidades. Vai ser super importante. Então, eu abro a fala para você fazer essas considerações finais. Oxe, então, eu só tenho a agradecer a oportunidade, principalmente por vocês terem aberto esse portal aí para a gente trabalhar a questão, conversar um pouquinho sobre as cidades amazônicas. A maioria das vezes a gente se sente falta essa interlocução, né? E a gente precisa dessa equipe, né? A gente precisa aumentar esse link de contatos para conseguir avançar nas discussões. A questão urbana permeia, a questão social permeia, a questão física, que é a questão física que é a que eu estou mais afeta, meus trabalhos são mais são linkados nessa área, mas a gente sabe que elas são interligadas, a gente precisa, né, ter esse intercâmbio de informações. A Amazônia, a gente tem um campo de trabalho enorme, né? São abordagens muito diversas, a população é muito distinta, mesmo a questão urbana, você tem em Porto Velho a gente não tem segregação dentro da cidade, né? A não ser dentro dos condomínios. Né? Você tem uma cidade, a Porto Velho é uma cidade onde você tem os condomínios, mas não tem um bairro de pessoas de baixa renda, um bairro de pessoas de mais alta renda. Então, é todo mundo morando junto. Então, você tem isso é mais uma especificidade aqui da região. E são detalhes que precisam ser precisam ser abordados, né, na construção da cidade. A questão da cidade estar de costas para o rio, a questão dos rios serem considerados. A população ela não enxerga o igarapé como um igarapé, ela enxerga o igarapé como esgoto, né, é o local de depósito de lixo, depósito de esgoto, não é um igarapé. Né? Não é um local que as pessoas gostariam de acessar. É um local que elas preferem que sejam enterrados e que não existam. Então, quando eu digo que é uma desconstrução que tem que fazer aqui, porque tudo que a gente... os conhecimentos que a gente vinha na bagagem, vem de Curitiba, de Florianópolis, né, os parques lineares, né, toda aquela questão urbanística, daquela visão mais, né, não, aqui não, aqui você precisa, a população tem que passar por isso, né, para conseguir entender a importância de você conseguir ter, né, um retorno, né, o retorno ao natural, né, ver quanto isso é bom. Então, é um processo muito louco, muito insano, que a gente realmente é difícil para quem tem que dar um passo atrás para poder avançar, né? Como eu falei, a gente precisa aqui, né, precisa modelos
para conseguir convencer, né, de uma maneira ou de outra, o quanto é importante o meio ambiente, porque aqui ainda não se tem essa compreensão, né? Ainda o quanto mais modificado é melhor, né? O natural ainda não é a prioridade. É Sim. complicado. Eu acho que essa visão é meio geral, né, da importância do meio ambiente. E a gente percebe Ah, isso em muitas cidades, né, brasileiras e até fora do país, mas enfim. Bom, 1 minuto para acabar, então eu agradeço novamente, Tatiana, por aceitar esse convite de conversa.